Hoje vamos explorar um Batman que você nunca viu antes. Sem fortuna, sem a caverna high-tech, só ele, sua força de vontade e um Batmóvel que é praticamente um tanque. E se eu te disser que os maiores vilões de Gotham eram na verdade velhos amigos do Bruce? Isso tudo você vai ver em Absolute Batman. Estamos entrando na edição número 2 e ainda tem bastante construção de mundo acontecendo por aqui. Mas vou te falar, o final dessa edição é sensacional. É uma das coisas mais legais que você vai ver. Começamos de novo com o monólogo do Alfred. E como sempre, se você está meio perdido, pode encontrar um link para a parte 1 na descrição desse vídeo. Agora, deixa eu começar essa história. Esse Alfred não é o mordomo tradicional que a gente conhece. Na real, ele é mais como um cara das forças especiais, tipo um espião ou mercenário que acabou se envolvendo com o Batman quando cruzou o caminho dele em Gotham. O que ele diz é que nas 2 semanas seguintes aos eventos da primeira edição, os Party Animals intensificam sua ofensiva em Gotham. E em resposta, o Batman faz o mesmo com eles. Esses Party Animals são meio que uma facção rebelde que ganhou destaque em Gotham, mas ninguém sabe direito o que eles querem. No entanto, vamos obter algumas respostas à medida que avançamos na história, especialmente quando encontrarmos versões absolutas de personagens como Charada e o Harvey Dent, os Duas Caras, antes deles se tornarem os vilões que todos conhecemos. O Alfred comenta que o Batman não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas parece saber exatamente onde vão acontecer os maiores ataques. Ele enfrenta a galera de frente, tipo hoje à noite no aquário. Agora, o mais interessante é que esse Batman absoluto é muito parecido com o Batman do Matt Reeves. Ele é cru, não é polido, não é aquele lutador fenomenal ou o maior detetive do mundo. Ele é só um cara que está tentando descobrir como lidar com tudo isso e acabou de se tornar um vigilante. Estamos vendo ele bem no começo da carreira, e honestamente eu curto muito isso, é muito maneiro. Por mais que eu adore o Batman refinado, que sabe centenas de estilos de lutas e resolve qualquer mistério num piscar de olhos, eu curto ainda mais essa versão que é meio bruta, não polida, e que ainda não tem certeza do que está fazendo. Mesmo assim, Alfred reconhece que ele é extremamente capaz e inteligente. Durante essa luta no aquário, ele comenta que dá para ver que o Batman estudou coisas como a arte da guerra. Ele entende que se você conhece o campo de batalha, pode usar o terreno a seu favor. Então, quando ele enfrenta os Party Animals no aquário, eles até parecem ter vantagem no começo, esperando por ele na água. Mas o Batman joga uma dessas pastilhas concentradas de vinagre na água, que se transformam em ácido clorídrico, e faz os vilões saírem correndo, onde são prontamente presos pela polícia. Outro detalhe interessante que o Alfred compartilha é que o Batman tem esconderijos espalhados pela cidade inteira. Ele não está operando daquele jeito que conhecemos, tipo uma caverna gigante cheia de gadgets de última geração embaixo da mansão Wayne. Ao invés disso, ele é quase um Batman improvisado, digamos assim. Alfred menciona que ele não conseguiu identificar todos os esconderijos, mas conseguiu mapear a maioria deles. E analisando os movimentos do Batman, ele percebeu que esses esconderijos formam o desenho de um morcego pela cidade. Se tem uma coisa que o Batman é ser consistente e comprometido com o papel, né? Por fim, Alfred nos dá uma visão do que Bruce Wayne anda fazendo quando não está lutando contra os criminosos como os Party Animals. Ele diz que quando não está usando o capuz, a rotina de Bruce Wayne é, digamos, monasticamente rígida. Ele vai para o trabalho, depois desaparece nas sombras. Rola um boato de que ele se encontra com o Capuz Vermelho, que seria uma espécie de grupo de resistência, mas na real, ele é um cara solitário. Ele até tem evitado contato com a própria mãe ultimamente. Ele só foge da rotina uma única vez durante essas semanas, e isso me pega de surpresa. Ele faz uma visita a quem? A Joe Chill, o assassino de seu pai. Agora, algo que foi meio que abordado na primeira edição e que imagino que será explorado mais a fundo na próxima ou nas seguintes, é o zoológico. O ponto aqui é que, como muitos já perceberam, o Bruce Wayne dessa história não é aquele bilionário super rico que vem de uma família super poderosa e influente. A mãe dele era assistente social e o pai era professor, ou seja, ele veio de origens bem humildes. Ele não tem aquela fortuna ilimitada para gastar em tecnologia super avançada e gadgets insanos. Mas no fundo, a essência do Batman continua intacta. E mesmo que seus pais não tenham sido mortos no beco, o pai dele foi morto em um zoológico, tentando proteger crianças. Isso se alinha perfeitamente com a natureza filantrópica do Thomas Wayne, que conhecemos nos quadrinhos da DC. Ou seja, vários elementos familiares do Batman ainda estão presentes, só que reimaginamos de uma forma incrível. Batman Absoluto é uma das melhores reinterpretações desse personagem, trazendo ele para a era moderna.
Cara, sério, é incrível, é genial. Mas vamos voltar à história. Alfred fala um pouco sobre a natureza do Batman e suas limitações. Porque, aparentemente, o Batman é só um avanço constante, sempre indo pra frente, e isso não é sustentável a longo prazo. Alfred comenta que depois de mais uma semana, seu superior diz que ele precisa remover as proteções que ele estava mantendo para o Batman. Eles achavam que ele se tornou um fator muito volátil. Enquanto Alfred estava de olho no Batman e foi enviado numa missão para lidar principalmente com os Party Animals, o Batman meio que está sempre um passo à frente. Alfred se tornou quase como um benfeitor oculto para o Batman, colocando algumas coisas no lugar para protegê-lo, mesmo que o próprio Bruce não perceba. E ele explica que, por meio das provocações do Batman, conseguiu formular uma nova teoria sobre quem é o Sionis e no que ele está envolvido, lembrando que ele é o líder dos Party Animals. Mas, ao invés de continuar protegendo o Batman, Alfred decide remover essas proteções. Logo depois, os Party Animals encontram os esconderijos do Batman, assim como Alfred havia feito. Alfred reflete sobre o fato de que, em qualquer campanha militar, é preciso avançar, mas também é necessário descanso e recuperação, pois ninguém pode manter um avanço contínuo sem ficar exausto. Eventualmente, isso leva ao desgaste, e as pessoas não conseguem mais lutar de forma eficiente. Mas, mesmo quando Alfred retira as proteções e os Party Animals atacam, isso não faz diferença. O Batman continua de qualquer forma. E é aí que Alfred percebe que talvez o Batman seja essencialmente um avanço implacável, que nunca para de lutar, não importa o que aconteça. A força de vontade desse cara está além de qualquer coisa que Alfred já viu na vida. E olha que ele já viu bastante coisa. Nesse ponto, a história muda o foco para Jim Gordon. Aqui não temos muita coisa, mas alguns detalhes que surgem são muito interessantes. Quando Gordon se encontra com Harvey Bullock e também com sua filha Bárbara, eles têm uma conversa sobre a possibilidade de realmente irem atrás do Batman. No momento, Jim Gordon é o prefeito de Gotham City, mas a chegada dos Party Animals está claramente bagunçando seu mandato. Agora, a realidade é que esses ataques estão sendo vistos como a razão para a instabilidade na cidade. Mas o Harvey Dent vai oferecer outra perspectiva. A questão é que com a chegada desses novos vilões, o crime aumentou mais do que nunca, e isso é algo que o ex-prefeito Hill menciona. Segundo ele, com o aumento da criminalidade, as pessoas perderam a confiança na polícia, e em vez disso começaram a recorrer a um criminoso para combater o crime, obviamente se referindo ao Batman. Por isso a polícia de Gotham está se esforçando para capturar o Batman. Isso, claro, não é novidade para ninguém. Em praticamente qualquer universo da DC Comics, a polícia de Gotham sempre está tentando capturar o Cavaleiro das Trevas, independente da versão que estamos acompanhando. Mas o que realmente chama atenção aqui é que a Martha Wayne aparece, e esse é um dos elementos mais legais dessa história. Lembre-se, aqui Martha nunca foi assassinada. Ela e Jim Gordon têm uma longa amizade desde muitos anos atrás, e honestamente eu adoro essa ideia. Não sei exatamente o porquê, mas ver o Jim Gordon e a Martha como velhos amigos, todos conectados dentro dessa grande família do morcego, é fascinante. Nessa versão, muitos dos vilões tradicionais de Gotham começaram como amigos de infância do Bruce, mesmo antes de se tornar os vilões icônicos que conhecemos. Eles eram apenas conhecidos do jovem Wayne. Martha Wayne nunca morreu, é amiga próxima de Gordon, e a Bárbara Gordon, filha de Jim, é apenas uma policial novata. Esse universo reimaginado é incrível, e é brilhante como eles constroem essas conexões. Na conversa entre Martha e Jim, eles refletem sobre como o mundo mudou ao longo dos anos. Gordon relembra o momento em que encontrou Bruce Wayne no Santuário dos Morcegos, após o incidente no zoológico. Os morcegos pareceram atacá-lo, o que acabou levando Jim a descobrir Bruce e daí a inspiração para ele se tornar o Batman e usar o medo como arma. Eles também falam sobre como o mundo mudou tanto desde a juventude deles. Jim e Martha lembram dos tempos em que acreditavam que poderiam mudar o mundo, mas agora percebem que, se fosse tão fácil assim, já teria acontecido há muito tempo, especialmente se dependesse de um bando de jovens de 20 anos. Uma reflexão sobre como é difícil realmente transformar o mundo de uma forma significativa. Martha também fala sobre o Bruce, já que Jim pergunta como ele está. Ela admite que não sabe direito. Quando ele era criança, Bruce contava tudo para ela. Ela sabia cada detalhe da vida dele. Mas agora, ele se fechou completamente. E o mais interessante é que essa distância que Bruce mantém de sua mãe não é tão diferente do que acontece na adolescência para a maioria das pessoas. Quem nunca passou por isso? Mas voltando à história, temos um flashback onde os amigos do Bruce Wayne estavam do lado de fora esperando por ele. Mas ele, frustrado, gritou com a mãe, dizendo para ela inventar uma desculpa e dispensar todo mundo. Esses flashbacks mostram como
Mesmo depois da adolescência e da morte do pai, Bruce continua sendo fechado. Mesmo agora mais velho, ele ainda mantém essa postura distante. Logo depois, a narrativa muda para uma partida de pôquer. A princípio não parece haver um significado escondido por trás desse jogo, exceto mostrar a amizade entre esses personagens, o que torna ainda mais trágico pensar que, no futuro, eles podem se tornar os vilões que conhecemos. É quase como o final do filme O Cão e a Raposa. Aquela promessa de serem amigos para sempre, que é destruída pela realidade. Vai ser bem sinistro ver isso acontecer. Aqui, Edward Nygma, o Charada, é o gênio da tecnologia, super habilidoso com aparelhos e computadores. Harvey Dent, um advogado promissor, já está bem conectado com o mundo legal, e eventualmente com o lado sombrio de Gotham. E assim a lista continua. A única pessoa ausente aqui é Selina Kyle, a Mulher Gato. A última notícia que tiveram dela foi um cartão postal enviado do Cairo. Agora, o que realmente é interessante é que Bruce aparece com um dos capacetes dos Paranimals. Ele mente para os amigos, dizendo que conseguiu isso enquanto ajudava a limpar a prefeitura, quando, na verdade, ele é o Batman. Isso levanta uma grande questão. Será que ele vai revelar seu segredo para eles? E se ele contar, existe a possibilidade de que, ao invés de se tornarem os vilões que conhecemos, ele se junte à família Morcego? O que você acha? Deixa aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Imagina só como seria se, ao invés de termos o Dick Grayson como Robin, o próprio Edward Nygma se tornasse o Robin. Ou quem sabe o Oráculo ou o Capuz Vermelho fosse outra pessoa do grupo? Cara, agora que eu pensei nisso, seria incrível. Seria uma reviravolta fenomenal se isso realmente acontecesse. Mas vamos voltar de novo para a trama. O que descobrimos pelo ponto de vista do Bruce é como os Paranimals conseguem saber onde agir sem repetir o local dos ataques. Isso é possível porque os capacetes deles criam uma espécie de rede de comunicação entre os membros. Ainda mais interessante é como essa rede funciona. Com um sistema de informações geográficas, ela mapeia os alvos compartilhados em uma espécie de GPS privado, atribuindo diferentes valores. Ou seja, se alguém soubesse como decifrar esses códigos, poderia prever onde o próximo ataque iria acontecer. É por isso que eu digo que essa história pode ir em duas direções. Ou esses personagens se tornam parte da família do Batman, ajudando-o, ou acabam se transformando nos vilões que conhecemos. Porque com o passar do tempo, todos eles se envolveram de alguma forma no cenário de Gotham, cada um em sua própria área de atuação. Por exemplo, Oswald Cobblepot. Batman chega em um confronto interessante com Oswald Cobblepot, o Pinguim. Ele começa a fazer perguntas diretas tipo: quem está por trás disso? Os Paranimals estão invadindo o território de todos? Você sabe de algo? Oswald, por sua vez, age como se Batman estivesse falando algo completamente fora do comum. Ele basicamente diz: cara, eu estou num tipo de negócio completamente diferente. Por que eu estaria envolvido com isso? Mas, ao mesmo tempo, ele deixa escapar que, pelo que sabe, esses caras não estão realmente tentando tomar território. Eles parecem estar simplesmente interessados em destruir a cidade. Oswald também menciona um nome importante: Roman Sionis, o Máscara Negra, dizendo que ele elimina qualquer um que tente negociar com ele. Isso explica como os Paranimals conseguiram derrubar famílias poderosas do crime, como os Falcone, limpando o caminho para si mesmo. A conversa então muda para Harvey Dent, que entra na jogada. Bruce pergunta se ele acha que esses ataques têm uma motivação política, se de alguma forma Jim Gordon ou até o ex-prefeito Hill estão tentando recuperar o controle da cidade. Harvey reflete sobre isso e diz que Jim Gordon já estava em apuros antes de todo esse caos. Fazer tudo isso só para desacreditar Jim seria um exagero. Para Harvey, se isso tem um lado político, é algo muito maior do que apenas uma disputa por poder. Bruce questiona: o que poderia ser um motivador maior do que poder? E Harvey responde com uma frase incrível, falado como o verdadeiro garoto do beco: dinheiro, meu irmão, a fonte de tudo, a galinha e o ovo, sabe? Se você tem poder, você tem dinheiro. E se você tem dinheiro, você tem poder. Qual vem primeiro e qual é mais importante? Isso soa quase um enigma à la Edward Nygma, trazendo uma reflexão profunda sobre o que realmente motiva as pessoas. Bruce joga 3 ases, vencendo a mão de Harvey, que tinha apenas 2 pares. Harvey, meio sarcástico, diz: a menos que estejamos jogando com coringas, Bruce. E coringas nunca são bem-vindos aqui. Ele comenta que nunca deveria ter deixado Bruce entrar no jogo. Ele então menciona que, embora talvez isso não tenha a ver diretamente com os Paranimals, ele ouviu rumores de que o prefeito Hill está recebendo grandes somas de dinheiro de uma fonte desconhecida. Harvey revela que um jovem funcionário da prefeitura, chamado IT, disse que Hill está se beneficiando de um fundo secreto, que ele chama de Baú Dourado. Mas ninguém quer investigar ou mexer nisso para descobrir a origem desse dinheiro, com medo do que podem encontrar. A partir disso,
Batman invade o escritório do prefeito Hill e encontra um arquivo com o nome ARC-M. Quando ele abre, um vídeo começa a rodar, aparentemente enviado pelo líder dos Party Animals. No vídeo, o vilão diz algo como: "Precisamos conversar, mas tem um pequeno detalhe. Já notifiquei toda a polícia de Gotham e meus homens cercaram o prédio. Se você quer mesmo conversar, ótimo, mas primeiro vai ter que sobreviver." A ação se intensifica e Batman, sendo Batman, mergulha do prédio escapando dos policiais e dos capangas que o cercam. Quando chega ao solo, ele encontra o Alfred, esperando por ele. Mesmo depois de toda a tensão anterior, Alfred tenta convencer Batman a ouvir seu plano, dizendo: "Acredito que podemos nos ajudar mutuamente. Só preciso de 30 segundos para explicar." Batman até dá uma chance, mas Alfred está insistindo que precisam sair dali rápido. Ele sugere que tem um carro esperando na saída, mas Batman responde com um sorriso: "Você já está dentro do carro. Estão no Batmóvel, mas não é um Batmóvel qualquer. É uma verdadeira máquina de destruição, uma mistura de carro com bulldozer." Batman simplesmente avança derrubando os carros da polícia como se fossem brinquedos, abrindo caminho para escapar. E é aqui que a história termina por hoje. Como eu disse, Batman Absoluto é fenomenal, e esse final foi absolutamente épico. O que você está achando dessa história até aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo a todos os comentários que vocês deixam. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!